O texto base dessa série de mensagens aqui está no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 45, que diz assim: então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. Vamos fazer algumas perguntas para esse versículo. Jesus afirmou, então, o Lucas está falando que Jesus abriu, uma narrativa, abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. Por que abriu? Qual que é a resposta? Muito simples. Porque está fechado. Muito estudo para chegar nessa conclusão, muito estudo. Porque está fechado. Agora, você já ouviu aquela expressão bíblica que a porta que Deus abre, ninguém, e aqui Ele fecha, ninguém abre. Agora, por que Deus, quando abre uma porta, ninguém fecha? Eu gosto de estudar a Bíblia assim, fazendo perguntas para o versículo. Por quê? Porque toda vez que Deus abre uma porta, é porque tem um propósito para acontecer. E Deus é totalmente direcionado pelos seus propósitos. Sim ou não? Sim ou não? Você quer ver um exemplo assim, para Tadeu pode ser bem claro e bem brincalhão, né? Você já sabe dessa brincadeira, eu gosto de fazer, mas é uma brincadeira hashtag quase verdade. Olhe para você como você é feio, varão. A grande maioria, exceto o pastor humilde. Tô brincando. Não, olha para essa mulher linda que Deus botou ao teu lado. Se não é só propósito de Deus na vida dessa mulher para casar contigo, é puro. Porque Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Então, se você está casado, é porque tem um propósito de Deus na vida de vocês. Sabe? Não tem como não ver aqueles dois aqui adorando Deus e não abriu. Eu sou chorão, cara, eu choro mesmo. Ver o Marcos e a Anne aqui adorando a Deus, frutificando, sabe? Desenrolando as coisas da vida deles. Eu olho e choro. Fazer o quê? Por quê? Porque eu enxergo o propósito. Então o agir invisível de Deus, por que é invisível? Porque o propósito está lá dentro do coração dele. Os desígnios são dele, os projetos são dele, os sonhos são dele, é ele quem faz. Então ele abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. Só que se você vai ler o contexto, você vai ver que Jesus é os discípulos do caminho de Emaús. Jesus passou o dia todo falando com eles, refalando, explicando de novo o que eles ouviram na sua infância. Estou sendo bíblico, irmãos. Eles ouviram, os discípulos do caminho de Emaús, eles ouviram aqueles ensinamentos da escola de Moisés. Aí Jesus veio falando dos profetas e tal. Eles ouviram na escola, eles ouviram do próprio Jesus enquanto andava com eles. E depois, ali vivo, aí depois ressurrecto, ele conta de volta a história. Você vê 3 momentos, esses homens estão aprendendo. Enquanto eram crianças nas escolas, o Talmud estava sendo ensinado para eles. Depois eles estavam ouvindo do próprio Senhor Jesus nos seus tempos de caminhada, 3 anos e meio. E depois da morte e ressurreição de Jesus, no caminho de Emaús, indo para Emaús, lá está Jesus falando de volta a mesma história. Agora olha aqui para mim, irmãos. Existe uma coisa fantástica aqui. O tema dessa série de mensagens é discipulando no sobrenatural. O grau máximo de discipulado. Essa mensagem eu uso em GD já faz mais de 5 anos. É a primeira vez que eu trago ela para um Tadel. Então eu tenho que embasar muito bem ela, porque ela é um processo de entendimento de algo. E está totalmente ligado com o que Deus está falando. Aqui nos nossos cultos de domingo, com as palavras proféticas que eu e a Fran temos ouvido.
Hoje eu vi uma palavra poderosa, profética, hoje lá em casa. Preciosos foram lá em casa e disse: pastor, Deus me falou isso durante o culto. Eu falei: aleluia, porque Deus me falou quando começou, e agora você veio falar que acabou. Aleluia, totalmente alinhado. Glória a Jesus por isso. O que é o interessante aqui? Eles ouviram. Aí chamaram Jesus para comer com eles no final da história. Não quero ler o texto todo. Aí Jesus orou para que lhes abrissem o entendimento, para que eles pudessem compreender tudo o que eles aprenderam lá, aprenderam com e aprenderam de novo no caminho de Jesus. Feche seus olhos, por gentileza, e fale assim: Jesus, eu te peço, abre os olhos do meu entendimento, para que eu possa compreender as Escrituras. Amém? Amém? Então, por que muitos, agora vamos falar do tema discipulado, por que muitos até têm boa vontade no desafio de discipular? Vamos ser sinceros, é um desafio ou não é um desafio? Irmão, discipular é um desafio, tanto para o discípulo quanto para o discipulador. É um grande desafio. Amém? Um baita de um desafio. Irmão, pense, olha o tamanho do homem, cara. 1,90 m e quanto, Alex? 1,90 m. Com esse Nike aí vai para 1,93 m mais ou menos. Pai de família, trabalhador, marido, responsável, sabe? Responsável pela vida dele, da esposa, dos filhos, responsável por várias pessoas. Chega um dia na minha casa, onde ele vai simplesmente fazer isso aqui, ó. O que o Senhor falar, está falado. Gente, no mínimo, nós temos que estar cheio de temor. Cheio de temor. Então nós aceitamos o desafio, mas vai passando o tempo e não produzem frutos conforme o seu potencial. Você já viu aquela pessoa que tem um potencial incrível, mas não produz discípulos, não produz. Vamos tratar aqui os discípulos como frutos, tá? Eu sou a videira, vocês os ramos, amém? Então nós produzimos frutos, nós estamos enxertados em Cristo, nós produzimos frutos, não só do Espírito, que age em nossa vida, mas também frutos de salvação, frutos de justiça, frutos de arrependimento, amém? Então, a gente acaba não produzindo. Então, o que está precisando? Aprofundar o nosso entendimento sobre a nossa missão. Aprofundar o entendimento sobre a missão que nós temos como igreja, amém? Então, antes de tudo, o discípulo precisa entender que a sua missão principal na terra é gerar filhos para Deus. Aleluia. Querido, a sua principal missão enquanto igreja, enquanto discípulo de Jesus, enquanto salvo em Cristo Jesus, não é ser salvo, não é ser uma bênção, não é abençoar, é frutificar. É o tema principal do Evangelho. É a frutificação do que Cristo fez na cruz. Se não fosse, nós não estaríamos aqui, irmãos. Porque se os discípulos lá na igreja primitiva não tivessem entendido, ou tivessem tido os entendimento aberto para o grande comissionamento, talvez nós não estaríamos aqui. Eles teriam parado, eles teriam sido a tampa do negócio, mas não foram. Então nós precisamos entender a nossa missão como igreja, que a nossa principal missão é gerar filhos para Deus. Amém, irmãos? Filhos espirituais. Amém, queridos? E cuidar bem deles, para que eles possam, se possível, caminhar nesse processo de chegar até a estatura
de Jesus, que é a estatura de varão perfeito. A ordem de Deus ao primeiro casal qual foi? Crescer e multiplicar. Cresçam, multiplique. Noé multiplicou. Abraão se tornou pai da fé, porque entendeu que o seu filho foi pedido por Deus e ele foi até o fim, sem reservas. Sem reservas. Esses dias eu vi um negócio, não sei de quem que eu vi. Assim, eu até entendi o que a pessoa quis dizer, mas eu não concordei muito, porque não, o cordeiro já estava lá. Eles é que não viram. Não, eu não creio que foi assim. Eu não quero cientizar o milagre. Eu não quero botar ciência num bichinho lá que foi o símbolo de Jesus também. Não, eu creio que Deus gerou um cordeiro, apareceu olha, do nada. Não, já estava. Abraão não viu, irmão. O cara é pastor desde criancinha, não ia ver uma ovelha enroscada no mato. Me ajude, né? Jesus veio como unigênito e retornou ao céu como primogênito. Amém, irmãos? Unigênito e voltou como primogênito. Nós somos filhos de Deus. A todos que creram no seu nome foi-lhes dado o poder de serem chamados filho de Deus. Ah, mas eu não sou filho de ninguém, eu sou filho de Deus. Glória a Deus. Que bom. Mas Paulo chama o seu filho Timóteo de o meu verdadeiro filho na fé. E a nossa fé é em quem? É em Deus. Jesus, Espírito Santo, amém? Em Deus. E Deus é o que? É Espírito. Deus é também chamado de Pai dos Espíritos. Então os nossos filhos são filhos espirituais. Precisamos entender de forma clara, sem ficar criando resenha. É filho. Ah, mas eu não tenho que chamar ninguém de pai. Não, você não tem que chamar ninguém de pai. Mas somos filhos espirituais, amém, queridos? A última ordem de Jesus aos seus discípulos foi o quê? Ide e fazei discípulos. Ou seja, gerem filhos para Deus. Visto que discípulos são filhos disciplinados, ensinados, disciplinados, envolvidos totalmente com o chamado do Senhor. Amém? Então, eu vou começar a falar um pouco sobre essa questão do discipulado profundo. Mas eu não vou também aprofundar muito, por quê? Porque tem um expresso. Essa palavra está muito alinhada com o expresso 1. E nós estamos planejando para fazer o expresso 1 o mais rápido possível. Amém? Que é o que é o expresso 1? É como se fosse um curso para discipulador. Amém, irmãos? Então, antes precisamos entender, antes de falar dessas 5 fases do discípulo, precisamos entender que existem níveis de discipulado. Níveis. Lembra do cordel? Estou passando o cordel. Então, existem níveis de discipulado. Agora, me responda, você que é líder, você que já está aqui, quem define o nível? O discípulo. Um dos problemas que enfrentamos muitas vezes no discipulado é que nós é que damos o nível do discipulado do discípulo. Não deve ser assim. Não deve ser assim. Nós vamos caminhando conforme ele caminha. Porque o cordel já foi passado. Uma coisa que eu lembro, acho que eu falei isso domingo. É uma frase que já ouviram várias vezes em várias pregações. Ninguém leva alguém onde nunca foi. Ninguém vai conseguir levar alguém. Eu estava preparando, assim, abrindo parênteses, eu estava pensando em preparar uma palavra sobre o discipulador ou líder Waze. Sabe o Waze? Lombada na frente, carro quebrado na via. Waze do navegador, vocês sabem qual é, né? Então é interessante ter um líder Waze. É interessante, né? Ele te fala onde você vai. Ele fala que tem um perigo lá.
Ele ouve informações de tudo quanto é lado e forma um negócio bacana para você. Às vezes te bota de umas roubadas. Né? Quem já entrou em presepado por causa do Waze, irmão? Eu entrei em São Paulo, uma presepada ruim por causa do Waze. Terrível. Então assim, o líder Waze, ele vai te mostrar, você até chega no lugar. Talvez com várias facilidades. Agora, ele está comprometido com você? Aquela rota que foi traçada por ele vai deixar de existir se o carro capotar? Isso não vai acontecer com ninguém em nome de Jesus? Agora um líder que está ali do lado do carro com você, se capotar o carro, ele vai se lascar contigo? Vai, irmão. Então nós temos que entender que existem níveis de discipulado. Agora, eu vou acompanhar o meu discípulo num lugar que eu já fui. Eu até posso ter informações como um Waze, mas o comprometimento não se faz à distância, se faz ligado, junto, do lado, dentro do carro. É por isso que Jeú, um rei muito usado por Deus, vocês já ouviram essa mensagem algumas vezes, vindo por uma direção, encontrou Jonadab com os recabitas. E quando eles se encontraram, um vindo daqui, um vindo de lá, Jeú simplesmente fez uma pergunta para Jonadab: Jonadab, o seu coração é para com o meu, assim como o meu é para com o seu? E a resposta de Jonadab foi assim: vamos sentar e vamos ver os termos. Foi essa a resposta? Não, foi o quê? Sim, é. Aí ele falou o seguinte: se é, então sobe no carro comigo. Sobe no carro comigo. Jeú tinha um propósito: encontrar Jonadab. Encontrar Jonadab. E Jonadab tinha o destino dele. Jonadab é recabita. Recabita não habitava em cidades, ele habitava em tenda. Ele era tipo nômade, né? Era assim. E de repente um nômade, um cara que tem o trajeto dele, a vida dele, encontra um propósito. E se submete a tal ponto de que quando eles chegam lá no lugar que estavam matando os profetas, que daí Jeú fez assim, ó: Acabe não serviu Baal, eu sim servirei Baal. Irmão, se Acabe não serviu Baal, chame todos os profetas, todas as sacerdotisas e sacerdotes de Baal e reúnam na casa de Baal, de toda Israel. Jeú fez isso. Aí botou todo mundo lá dentro. Entra lá e vê se tem alguém do Senhor. Por quê? Porque o sacrifício de Baal é orgia. É orgia. E um servo de Deus, um profeta de Deus, jamais iria tirar sua roupa na frente dos outros. Jamais iria. Então ele entrou e falou assim para Jonadab: entra lá e vê se tem algum servo do Senhor, vê se tem alguém com roupa. Não tem. Aí ele falou assim: pode começar o sacrifício, vai, dá-lhe. E o povo começou a sacrificar. Estava lá dentro. Olha o que Jonadab ouve. Ele não fala o nome, né? Mas ele fala assim: se algum deles sobreviver, você vai pagar com sangue. Peraí, eu estou indo para o meu caminho, estou de boa. Eu, meu povo aqui, sossegadão indo para lá. Você para a tua carruagem, me tira do meu propósito, me tira de onde eu estava indo, e vem aqui. Você que falou que ia fazer isso aí, você que disse isso, você que botou todos eles junto, e agora fala que se algum deles sobreviver, a culpa é minha? Você não vê essa resposta. O que acontece? Eles entraram no lugar, irmão, o sangue saía pela janela. Virou uma piscina de sangue, de gente morta. E o lugar virou latrina. Até hoje, a Bíblia fala, até hoje é latrina. Até hoje. Por que Jonadab não retrucou? Por causa da pergunta antes de entrar no carro. O teu coração é para com o meu, assim como o meu é para com o seu. Sabe, irmãos, nós precisamos entender níveis de discipulado. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós acabamos
caminhando numa velocidade, num comprometimento, num coração. Eu sempre falava assim nos meus GDs, cara, você tem que sentir, você tem que estar com a mão no meu peito, você tem que estar sentindo do meu coração, e eu com a minha mão no teu coração sentindo o seu. Nós temos que estar assim. Discípulo e discipulador tem que estar assim um com o outro. Amém, irmãos? Só que eu estou falando de um nível de discipulado. De um nível de discipulado. Jesus e seus discípulos ficaram 3 anos e meio juntos. E mesmo assim, quando Jesus apareceu para aqueles dois no caminho de Emaús, falou com eles, ministrou, eles estavam ali, eles não entenderam. Quando abriu o entendimento, eles falaram um para o outro: acaso não nos ardia o coração quando ele nos falava acerca dos profetas e coisas assim? As escrituras. E não pouparam esforço, voltaram na mesma hora para Jerusalém. Sabe, queridos, para nós embarcar nisso aqui, nós precisamos olhar para nós mesmos e falar: cara, eu preciso alinhar o meu coração com o meu discipulador, e eu preciso alinhar o meu coração com o meu discípulo. Deixa eu falar uma coisa para você: a pior coisa que o discipulador que ora, que morre por você, pode sentir é perceber que o discípulo está escondendo o coração. É horrível. É como um pai que sabe que o filho fez errado, sabe que está fazendo errado, ele sabe que tem alguma coisa errada ali, mas o filho não fala. É horrível. Porque se é um filho, aí que está o detalhe, se é um filho na carne, se é o Israel, por exemplo, Israel, aconteceu alguma coisa? Não, pai, tudo, não aconteceu nada. Israel, eu te conheço, aconteceu alguma coisa? Não, pai, foi Israel, vamos orar. Ora hoje, amanhã a gente conversa, vamos orar. Sentamos junto, vou lá, só eu e ele, baixo na altura dele, sentamos. Filho, conte para o pai o que está acontecendo. O pai tem alguma coisa. Ah, pai, fala. Agora, se nós somos sujeitos aos pais que por um tempo nos admoestam como pais da carne, quanto mais devemos ser sujeitos aos pais dos espíritos? Bíblia. Quando eu escondo o meu coração do meu líder, eu não estou escondendo do homem, eu estou escondendo de Jesus. Mas Deus conhece o meu coração, conhece até o teu orgulho de não falar. A parede que você construiu no teu coração para proteger teu coração da rejeição. A parede que você construiu no teu coração para proteger o teu coração da rebelião. Construiu uma parede. Se escondeu lá dentro. Não se esqueça, meu irmão, que há um prumo na mão do Senhor. Ele jamais passará pelo prumo que está na mão dele. E esse prumo, o Espírito, um discipulado baseado no poder de Deus, nos oráculos do Senhor, no poder do Espírito Santo, esse prumo fica exposto à tortura das coisas. Vocês estão conseguindo me acompanhar? Porque isso aqui é profundo, irmão. Eu estou tentando não deixar tão difícil de entender. Então, existem esses níveis de discipulado. Eu vou só citar os níveis do Expresso 1, para a gente não inventar moda, tá? Primeiro, o discipulado do acompanhamento inicial. O irmão que é recém-convertido ou o irmão que é novo na igreja. Ah, mas eu já sou crente há muitos anos, para que precisa fazer um livrinho de discipulado inicial? Irmão, vamos lá. Eu fiz o livrinho de discipulado inicial em 2011. Tá? Eu lembro de quantas questões eu errei a resposta, porque eu quis fazer sem pegar a Bíblia. Errei um monte daí, né? Mas assim, eu não sabia o versículo, mas a resposta, o princípio eu sabia. Irmão, eu fiquei surpreso. Discipulado inicial, o livrinho do discipulado. O quão profundo aquele livrinho é. Nós temos um tesouro em nossas mãos, que é o livro do acompanhamento inicial. É fantástico, irmãos. Eu não preciso fazer livrinho, isso eu já sei tudo. Não tem coração ensinável. Não põe no carro. Não tem coração ensinável. Está na água rasa ainda. Não, você não quer me obedecer, não quer fazer, então não vou discipular. Não é assim.
Não é assim. Você já vai ver outro nível. Não vou falar. Deixa o pastor Eibe falar sobre isso. É melhor. Né? Tem novo na igreja, novo convertido. Segundo nível, que acaba tendo os dois mais ou menos no mesmo nível. Vamos dizer assim, é o shallow ali, é o raso. A água não está brincando com a Fran. Não é. Tem irmão que não está. Agora eu comecei a ter que ir até o fim. Não está no raso, é coisa do João. Sei. Ele não está no raso. Na água rasa, ele está no pano úmido. Está naquela areia molhada da praia, sabe? Ali é água que vai, água, é areia molhada só. Perdão, Jesus. A medida que tu medir será medido, eu sei. Discipulado do membro de Life Group é o pastoreio eficaz. Irmão, eu estou ficando de cara como isso aqui funciona. É incrível, como é gostoso. Não é pesado, não é um cargo, um fardo. Não, é gostoso, cara. O pastoreio do líder de célula, ligar, falar, daí irmão, como você está? Ai, pois é, poxa, pastor, ou irmão, é tão gostoso o pastoreamento eficaz, irmãos. É maravilhoso. Sabe, é o ponto de partida. O pastoreamento é o ponto de partida. Deu a volta no templo e começou a esticar o cordel. É maravilhoso. É maravilhoso. Tem o nível dos arteiros ali, né? Começamos a preparar uma palavra sobre isso. Aí veio o terceiro nível, discipulado profundo. Já dá para chamar de profundo, mas é um discipulado, vamos dizer assim, aprofundando, de discipuladores e discipuladores em treinamento. Pastor, quem é o discipulador em treinamento? É aquele cara do pastoreamento eficaz que começou a fazer um discipulado. Ele já está no acompanhamento inicial. Ele já começou até a ganhar vida para Jesus. Ele foi ganho na célula para Jesus e agora já está ganhando outra pessoa para Jesus. Tem uns fominhos assim. Né, irmã? Minha mãe é terrível, gente. Não, parente, rapidinho. Teve uma irmã que foi literalmente ganha para Jesus. Por uma outra irmã que foi embora da cidade. E a pá levou para nossa célula. Quem que vai lá e vai, pai, carregou para a célula? A irmã Mara. Mas glória a Deus que a senhora vai estar sendo excelentemente cuidada. Discipulado profundo dos líderes em treinamento. É um discipulado. Como eu falei, não vou falar muito para não... Deixa o pastor Eibe falar. E agora começa um nível de discipulado um pouco mais forte, que é o discipulado profundo de discipulado de líderes, que o pastor Eibe coloca esse aqui no mesmo padrão: líderes, supervisores e pastores. Líderes, supervisores e pastores. É outro nível de discipulado. É um discipulado profundo. E líderes, supervisores e pastores. O interessante disso daqui é que você pode colocar aqui, lembra que a água deu nos lombos e depois teve um ponto, é que eu não queria entrar aqui, porque nós estamos preparando uma outra palavra com isso. Mas é interessante para explicar. Parece que é tudo o mesmo discipulado. Não é essa, porque lembra de domingo? A água deu no lombo, ele já entendeu tudo, cara. O coração dele já está envolvido com a obra. Só que chega um ponto que esse cara faz o quê? Mergulha. Então, o discipulado que essa pessoa que está aqui nesse nível está tendo, quando ele mergulhar muda? Não vai mudar nada. Sabe por quê? Porque ele já entendeu que quem faz o discipulado é ele. Eu nunca vou esquecer, aquilo ali virou uma regra para mim. O dia que aquele abençoado meu discípulo, eu todo preocupado com eles, estava tudo muito sensível e tal. E aí tivemos que trocar o discipulador deles, do Max e da Anne. Eu cheguei lá na casa deles, estava todo preocupado, todo assim. Ele me conhece, né? Você sabia que o Max queria me bater quando eu cheguei aqui? Entrei, só porque eu era cabeludo e barbudo, entrei na igreja. Nem nada, ele estava lá no coral com um babador assim. O Fábio vai lembrar, né? E eu lá, né, adorando a Deus, barbudo, de boné, cabeludão, e ele só aqui, ó, me encarando, cara. Me encarando, e eu encarando ele. Então tá. Os dois santos.
Na bênção. O que o Lax falou? Quando foi falar assim, Michel, não se preocupe, eu já entendi que o discipulador é só a bandeja. Quem serve o alimento é Jesus. É maravilhoso isso, cara. Sabe por quê? É pessoa que não depende de pessoa. Se a bandeja que está me servindo aqui era de ouro, agora é de pedra, é porque de repente você precisa aprender uma bandeja, comer uma bandeja de pedra. Simples. Mas eu gosto de bandeja quente. Bota pedra no fogo, esquenta a pedra, pronto. Que às vezes eu vejo, irmão, assim, o discipulado não aprofunda, a pessoa não vai, porque no fundo, ela quer pegar o cordel da mão de Deus. Ela quer pegar da mão do Senhor o cordel. Não, eu que sei a medida. Não, você não sabe medida nenhuma. Quem sabe é Jesus, porque sem Ele nós não podemos fazer nada. Precisamos aprender a ligar os princípios, irmãos. Nada, a gente não faz nada sem Jesus. Se nós não fazemos nada sem Jesus, imagine discipular alguém, irmão. Tem que ter coragem. Sabe para quê? Para depender de Jesus. Depender do Senhor. Então esses são os níveis de discipulado que nós aqui da Past Church estamos aprendendo a viver. Amém, irmãos? Agora, nós entendemos que a grande comissão é gerar filhos espirituais. Amém? Aqui tem algo muito interessante. Nós falamos um tempo assim sobre os 5 ministérios. E pregamos uma série de Tadel. É difícil você pregar um Tadel sobre um ministério, porque é uma vida, é um estilo de vida, tudo no cara flui de uma forma parecida. Tudo. Então eu vou dar só um exemplo, os 5 ministérios, né? Então, como os filhos são espirituais, nós precisamos de unção do Espírito para gerar filhos espirituais, e esse Espírito nos ungiu. Lembra da item de série? Ministério, item de série. Aceitei Jesus. Pá, 1 dos 5 você já tem, está ali. Veio o Espírito que você nasceu. O Espírito que nasceu em você é um bebezinho ainda. Ele já tem uma marca, ele já tem um desígnio. Ele já tem um chamamento dele já, do Espírito, que vai fluir de tal forma. E é Deus quem faz. Deus é quem deu um para isso, outro para aquilo, outro para aquilo. É Ele. E esses 5 ministérios vão gerar filhos. Então olha o que acontece na dinâmica da igreja, bem rápido. 5 fases espirituais do discípulo, né? O ministério evangelístico ensina e estimula como gerar filho. Simples. Faz a célula assim, né? O rolê dos caras e tal. Pensando em evangelismo, como ganhar alma. O evangelista sempre tem um projeto doido na cabeça dele para ganhar alma. Quem tem um projeto maluco para ganhar alma, levanta a mão. 1, 2, 3. A evangelista. A grande maioria dos que levantaram a mão é evangelista. É natural, assim. Nasce no cara, assim. Fonte. E outra coisa do ministério evangelístico legal é que ele estimula o corpo a gerar. Ninguém fica confortável do lado do evangelista. Quer ficar desconfortável na igreja? Sente do lado de um evangelista. Eis que te digo, ficarás desconfortável. Porque o evangelista tem uma insatisfação constante no coração dele. Pô, a igreja está com 1000 membros, só isso? A igreja está com 10.000 membros, ainda? Por quê? Enquanto Jesus não voltou, o seu chamado não se completou ainda. É simples. Então sempre vai ter meio com insatisfação no cara. O ministério profético conforta, anima os filhos espirituais para que não desistam e sigam resolutos e firmados na fé deles. Nem que tenha que ser uma cajadada, mas vai ficar. O ministério mestral ensina os filhos a aprender, ensina-os a aprender. Forma a mente, o pensamento dos filhos. E aí, o apostólico. Faltou o pastoral aqui, né? Aqui, depois do evangelista, o pastoral. Alimenta, consolida, recém-nascido na fé, para que cresça. É aquela história, o evangelista vem
vem com um caminhão, irmão. Geralmente os evangelistas têm uma grande dificuldade para cuidar de algo. Por quê? Porque ele está sempre... Ele cuida. Mas quando o cara começa a dar resenha demais, ele... Tá. Vai ganhar alma. É normal. Porque queima dentro dele ganha alma. Não consegue ver gente parada no reino de Deus. Ele entende que o mar morto ficou morto porque parou. Se as águas continuassem, não ficaria morto. Aí ele vem com um caminhão, joga aquela montoeira de crente arado dentro da igreja. O que o ministério pastoral faz? Ô querido, você... Amado, coloca no lugar, vai ajeitandinho. É lindo, cara. É lindo. O trabalho do pastor é lindo, cara. O ministério apostólico autoriza, abençoa e envia os filhos para que se tornem pais responsáveis da sua descendência. O apostólico talvez não tenha muita paciência. Ô querido, amado, assim, veio, tá na benção, fechou, tá pronto. Vai, cara. Vai. Agora, quando o discípulo não entende a questão da unção espiritual de cada um, entende, ele começa a ter problema. O discípulo começa a ter problema. Ele não entende, ele vai querer fazer qualquer coisa na vida da igreja, menos gerar filhos. Ele acha que o chamado dele é tocar. Não, eu toco. Eu sou levita. Eu toco e canto. É isso que eu faço para o reino de Deus. Não, irmão. Ide fazer músicos adoradores. Foi isso que Deus falou? Não, ide fazer discípulos. Agora, Deus te deu esse dom, te deu esse talento. Se tem realmente está misturado ao chamado. Está misturado ao chamado. Agora, você vai fazer. A probabilidade de ter discípulos músicos é muito grande. Por quê? Se atraem. Né? Corintiano se conhece pelo falar. São Paulino pelo jeito de andar. Tô brincando. Eu não ia perder essa. É uma forma peculiar. É que o nosso irmão São Paulo tem uma forma peculiar de correr. Eu não podia perder essa, não. Perco amigo, mas não perco essa. Sabe, irmão? Não, cara. Toda a autoridade. Você já parou para pensar quando Jesus fala assim, ó, toda a autoridade? Sabe o que significa isso? Soberania de Deus. Ele podia ter falado assim, a soberania de Deus me foi dada no céu e na terra. Para eu pensar nisso, velho. O céu sujeito, a terra sujeita a autoridade de Jesus. Por isso, ele fala assim, por causa disso, ide e fazei discípulos das nações. Batizam-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensina eles a obedecer tudo o que eu vos ordenei. E aí ele fala assim, eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Amém. Cara, pega João, consegue pôr a Bíblia rapidinho aí? Filha, por favor. João 14, 26. Achei. Mas vamos ler lá, vai. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas, e fará vocês lembrarem de tudo o que eu disse. Jesus falou, ide fazer discípulos, batizando no nome do Pai, e ensina eles a obedecer. O Espírito da verdade, o Espírito que o mundo não pode receber. Uau! Que privilégio nós temos. Hoje eu e o Álvaro fomos fazer um velório.
Aí eu vi lá a tristeza, né, choro e tal. Aí na volta, é inevitável não comparar. Vem na cabeça da gente o que é um velório de crente que ama Jesus e um velório de pessoas que não conhecem ainda, não diminuindo, tá, irmãos, mas assim, que não conhecem verdadeiramente esse Jesus. É nítida a diferença. Dor, saudade, não tem como tirar isso, não tem. Agora, a viva esperança. Na hora, Anne, saltou nos meus olhos, viva a esperança. Falei, gente, eu estava andando assim, falei, cara, se eu morrer, eu vou me cuidar, vou ser zeloso, tal, vigiar, tal. Mas se eu morrer, eu alcancei o quê? O prêmio. O prêmio, cara. O mistério que esteve oculto dos séculos. Que antes eu conhecia em parte, agora eu vou conhecer ali, ó. Parou para pensar, cara? Vamos todos morrer? Não, não precisa, não precisa. Mas tem uma forma de fazer isso. Deixa o texto lá. Deixa o Espírito te ensinar. Sabe por quê? Jesus, o Espírito vai te ensinar a fazer, sabe o quê? Morrer de vez para esse mundo. Você morre devagarinho. Ao ponto de quando chegar de repente um momento, realmente a morte física chegar, você vai falar, whatever. Tanto faz. Cumpri a minha carreira. Deixou fruto, né, filha? Guardei a fé e combati um bom combate. Quem é que consegue fazer isso senão um discípulo de Jesus? É somente um discípulo de Jesus, irmão, faz isso. Então, qual que é o problema? Eu não vou entrar, não vou ficar aqui. Quando o discípulo não entende, né, ele acha que vai fazer. Ele acha que a vida dele na igreja é só isso. Não, não é, irmão. Não é. Como a gente aprendeu com o pastor Eibe, liderar é chamado. Ser líder. Líder de life group, líder de um ministério, é um chamado divino. Agora, discipular é mandamento de Jesus, cara. É comissionamento. É comissionamento. Mas sabe o que a gente foge muitas vezes? Pode vir, galera, pode vir. Por quê? Porque uma vez eu ouvi essa expressão, achei meio pesada, mas ela acaba funcionando. Não vou falar, ela é muito pesada. O cara, ele sabe, ele veio no cordel, veio até a água no joelho, ele sabe que se ele começar a discipular, o discípulo possa querer nadar no rio. Só que ele não teve coragem de ir nem com a água aqui, ó. Quanto mais ele ter nadar. Por dois motivos. Um, não entende, tudo bem. Não conhece, aqui eu ia entrar aqui. Não conhece. Agora, quando sabe. Eu sempre tenho uma expressão. O líder ou o cristão lesma. Os mais antigos vão lembrar dessa. O cristão lesma e o cristão gente normal. Como é que você descobre a diferença de um e do outro? Joga sal. Bota sal na boca, irmão. Dá uma colher de sal para um crente. O que ele vai ficar? Ele vai querer fazer o quê? Tomar. E a lesma vai fazer o quê? Derrete. Deixa de existir. Quer saber se você é o discípulo de Jesus? De verdade, deixa o sal salgar, cara. Quer saber se você é um discipulador que é guiado pelo Espírito Santo mesmo? Deixa o sol salgar na tua vida, cara. Sabe, nós precisamos uns dos outros, irmãos. Eu não dependo do meu pastor, mas eu preciso
tanto da vida daquele homem. E se ele não me liga para perguntar como é que eu estou, não importa, eu ligo. Ligo. Meu pastor não me ligou, mas eu liguei. Se ele não queria falar comigo, o problema é dele. Teve que falar, porque eu falei. Estão entendendo? De pé, por gentileza. Essa palavra é uma palavra assim, irmãos, que eu uso esboço para não voar longe, não ir para nada. Porque eu gosto muito de falar sobre isso aqui. Eu esqueci de falar isso para você hoje. Nós temos que aprender a curtir Jesus, cara. Curte Jesus, cara. Sabe, sai da vibe, ai meu Deus, o inferno, as trevas. Para, existe. Mas, irmão, um pinguinho de luz que seja, já era treva. Talvez tenha que fazer um pouco mais de força para enxergar, mas vai iluminar. Curte Jesus, curte o processo. Está na água rasa? Brinca. Está lá, o cara, fica aqui, Max, como quem esticou o cordel de 500 metros, meu filho. Sabe, eu não vejo problema nisso. O discipulado, vai brincando, vai, rola. Pega o irmão aqui, tchá, joga água, tchá. Aí vê o casal ali, tomando terê, passa correndo, paga para bater nele. Mas vai. Vamos pedir para Jesus abrir os olhos do nosso coração? Vamos, cante com fé.